Para falar de café, nós vamos falar um pouco a respeito de déficit de café que existe no mundo, na oferta brasileira, os números que foram apresentados pela Conab em relação à produção. E para responder estas questões, conversamos agora ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá. Bonfá, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo ao Agricultura BR, no canal do Boi. E Bonfá, os números da estatal brasileira mostram uma colheita em 2025 melhor do que a safra anterior. Entretanto, a questão é o equilíbrio de oferta e demanda. O que esses números nos contam no seu entendimento e que impactam lá no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Eu até estava dando uma olhadinha aqui para ver que número é esse, né? Essa é a segunda estimativa de safra da Conab. Eles estão chegando aí com um número de 55,6, vamos falar 56 milhões de sacas. Um número muito baixo para o Conilon, quase 19 milhões de sacas, quando o mercado está falando aí uns 23, 25 milhões. Eles estão dando aí um número de um arábica por volta aí dos 38 milhões. Esse número não está tão ruim, o pessoal realmente está falando aí, sim, de um problema que a gente já está acompanhando já há algum tempo, né? Mas a grande discussão, Fabiano, é que a matemática mais simples não fecha. Nós estamos aí exportando por volta aí de 46 milhões de sacas. Se nós estamos com um consumo interno de 22, 46 com 22, nós estamos falando aí em 68 milhões de sacas. E a Conab, né, está dando aí nessa segunda estimativa 56. Quer dizer, está muito distante da mínima realidade, né? Esse número da exportação de 46 é um fato. O 22 pode ser, sim, discutido, que não seja 22, que seja 20, né? Nós acreditamos em 22, tá? Mesmo assim, nós estamos falando aí em 66 milhões, bem diferente de 56. Então, trabalhar com esses números é difícil e você pode até falar assim, houve estoque de passagem e tal, mas esses números se repetem consistentemente abaixo do que o mercado fala. É uma judiação, a gente já discutiu isso muito aqui internamente, as entidades de classe também já se posicionaram sobre isso, mas enfim, trabalhando nesses números, né, obviamente vai faltar muito café. Se nós voltarmos aí para um número que pode ser aí mais razoável, vamos falar aí 40 milhões de arábica e aí 22 de Conilon, né? Nós estamos falando aí 62 milhões, né? E deve sim atender às necessidades. O mercado precificou essa quebra do arábica, né, principalmente. O mercado também precificou esse aumento razoável do Conilon a ocorrer, né? Precisa ser colhido esse número, né? E nós vemos isso como reflexos na Bolsa, tanto de Nova York como de Londres. O que acontece é que o mundo teve um soluço muito grande, principalmente o Vietnã, agora está se recuperando, né? E os preços estão se ajustando. A colheita do arábica só deve acontecer aí final de maio, começo de junho, né? Que é o normal nessa época do ano, e até lá, muita especulação e muita vontade de que tenha, assim, bastante café para ser comercializado. Haroldo, e num cenário como esse, o que o mercado conta? Porque a gente tem todas as questões internas, tem um comportamento, tem reclamação de cafeicultor. Agora há pouco estava olhando aqui os cafeicultores também reclamando a respeito de disposição de números. Então, como é que o mercado, neste momento, ele aponta? Porque a gente tem os consumidores internacionais tradicionais, tem novos consumidores que estão crescendo nos últimos anos de uma maneira um pouco mais rápida e que pode mudar, até em curto prazo, um pouco esses fundamentos. O que ele está dizendo para você agora?
Bom, primeiro, nesse contexto atualíssimo, né, que a gente tem que considerar, tem as tarifas Trump, né? Que você, por exemplo, o café brasileiro será sobretaxado em 10% nos Estados Unidos, coisa que não ocorria. Né? Você tem aí também outros mercados que estão sobretaxados para entrar nos Estados Unidos, lembrando que Estados Unidos hoje é o maior consumidor, né? Eu falei há pouco que o Brasil consome 23 milhões, os Estados Unidos consomem 26, 27 milhões de sacas por ano. Né? Então, ele é um consumidor super importante e, com isso, ele está levando aí essa sobretaxação para o mercado interno. Pode sim que haja um efeito de diminuição, principalmente no conceito de qualidade, né? Onde que o americano compra um café mais competitivo, e com isso ele possa manter aí o seu padrão de renda normal. No mundo inteiro, você lembrou muito bem, tem países aí, e a gente sempre deve mencionar a palavra China, né, que é 1,3 bilhões de pessoas, né, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que podem ser potenciais consumidores de café, hoje consomem muito pouco, nós estamos falando 6, 8 milhões, né? É muito pouco face a essa enormidade de população. Então, é um potencial muito grande. Eles têm um processo de aumento de renda gradativo e fantástico nesses últimos 10 anos, né? A gente está vendo isso. E essa preocupação deles de abrir novos mercados, tanto para eles venderem os produtos que eles não poderão comercializar por questão de preço nos Estados Unidos, vão vender, por exemplo, aqui para o Brasil. E o Brasil, por sua parte, vai ter o maior interesse em colocar novos produtos para alinhar a balança comercial. E um deles, obviamente, café, onde já tem aí esse processo embrionário, né, de vender café lá. Então, é uma grande oportunidade, tem sim esse espaço, somos competitivos e, com isso, acho que vai ter esse ano, dentro dessa safra um pouco menor, vai ter muito espaço aí para a gente conquistar esses espaços novos e mais competitivos, vamos chamar assim. Haroldo, vou aqui fazer uma analogia, porque o estoque de qualquer tipo de produto, ele é importante porque ele ajuda a regular precificação, né? Ele garante acesso de consumidores, né? Garante acesso que também não se tem uma disparada total de preços. E o café, ainda que haja tem que haver algum estoque pelo mundo, no Brasil, em Nova York, assim por diante, o estoque ficou muito menor. Tá? Nós temos uma sensibilidade muito maior neste momento a qualquer fator que aconteça no campo. É isso que vai determinando também a volatilidade do café, porque está sensível demais exatamente por não ter essa questão, e não devemos ter, ou demora para ter algumas safras para restabelecer algum estoque no mundo? Então, vamos só relembrar que quando os números que a gente tem hoje para estoque nos Estados Unidos, estoque na Europa, são de cafés certificados, ou seja, cafés muito bons, cafés de altíssima qualidade e que são comercializados em bolsa. Né? Existe, por exemplo, a Japan Association, né, Coffee Association, né, libera um estoque de café que eles têm lá, a European Coffee Federation também tem um estoque de café que eles liberam os dados para a gente analisar, e esses dados são, aspas, estáveis nesses últimos 2 anos, com preços muito anormais em termos de bolsa. Né? Os cafés certificados, você tem toda a razão, hoje eles estão abaixo aí de 900 mil sacas, hoje está mais ou menos 830 mil sacas de café certificado arábica. Né? É muito pouco, chegou a ser 4 milhões, mas com esses preços extremamente altos, o custo do dinheiro extremamente alto no mundo todo, né? Então as pessoas reduziram esses estoques, né? Estão comprando mais da mão para a boca. Tivemos aí, de novo, um soluço na parte de logística, já está mais equalizado, o sistema já está mais organizado e, com isso, diminuiu esse impacto.
Ou seja, essa grande volatilidade que a gente vê durante o dia dos preços, provavelmente está nessas oportunidades que os grandes traders, os grandes torrefadores estão se aproveitando para comprar, aspas, na baixa, né? Para que eles tenham aí a sua entrega garantida. O volume continua sendo muito grande. O mundo consome aí acima de 170 milhões de sacas, né? Um número muito grande. Então, tem que ser distribuído e tem que ser todo esse café armazenado, preparado para chegar às prateleiras ao consumidor final. Toda essa logística tem toda uma engrenagem e o dinheiro, o preço é um ajuste desse volume. Mais café disponível, menos café disponível, aumenta ou diminui o preço. Então, está se ajustando. Vamos ter, sim, que conviver com números menores, uma vez que o Brasil vai ofertar menos café do que o usual, né? E, teoricamente, isso vai se ajustar aí em 2026, que nós estamos já aí imaginando que a safra brasileira, claro que é uma projeção precoce, claro, será boa ou muito boa, tanto para a Arábica como para a Conilon, face como a situação hoje da árvore, né, do cafeeiro brasileiro, como um todo, está muito bom. Então, a perspectiva é que os preços se ajustem em 2026 e, com isso, voltem a ter estoques mais normais. Os preços dos juros internacionais estão caindo no mundo todo, né? A Europa já reduziu o preço, a China agora recentemente também reduziu o custo do dinheiro para eles, né? O Brasil é uma exceção, ainda temos aí um caminho pela frente, mas vai se ajustar no longo prazo. No momento ainda não, teremos aí aumento de juros, provavelmente hoje a gente já saiba aí no final do pregão, né? E com isso, o mundo lá fora, tendo preços menores de estoques, vão assim voltar a recompor, né? Com preços mais competitivos, né? Vai ter café e vai ter café bom para todo mundo.